Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da quarta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos de 13 até o 25, que nos diz assim: Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez dele um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Amados irmãos e irmãs, vamos voltar no tempo e entender a beleza desse texto em si e alguns elementos do estilo de pregação de Paulo que podem nos iluminar. Não sei se você sabe, mas a gente está na Páscoa e dentro da Páscoa a gente trabalha com o livro de Atos dos Apóstolos, na primeira leitura. E nós estamos então sentindo como é que os cristãos foram lidando com esse primeiro anúncio que era feito ali, poucos dias depois da ressurreição de Jesus. É isso que a gente está vendo, né? Então vai passando ano após ano e como é que esses cristãos vão vivendo nesses primeiros anos. E aí, mostra-nos aqui que Paulo chega numa sinagoga em dia de sábado. Uma sinagoga era uma espécie de uma capela, digamos assim, para os judeus antigamente. E dia de sábado era o principal dia da semana para eles, que para a gente equivale ao domingo. E aí, Paulo, então, começava a evangelizar nas sinagogas. Por quê? Todo cristão que se prezasse fazia isso. Ia até as sinagogas e lá anunciava Jesus. Mas geralmente eles recebiam ali visões muito negativas das lideranças, tá bom? Mas era um ambiente, em um primeiro momento, que os cristãos buscavam evangelizar. E foi isso que Paulo fez. E aí, depois que se lê a lei e os profetas, que era normal, né? Eles liam um trecho dos 5 primeiros livros de nossa Bíblia, que seria a lei, depois liam um trecho dos profetas. Os chefes da sinagoga chamaram, né, Paulo para poder falar alguma coisa. Isso era natural, tá bom? Quando as pessoas passavam em viagem, estavam na sinagoga, era normal o chefe da sinagoga chamar alguém para dar alguma fala. E aí Paulo, então, levanta-se e começa a evangelizar aquele povo. O que é que ele faz? E aí é interessante observar a estrutura da pregação de Paulo para que ilumine também a estrutura da nossa evangelização de hoje. Ele começa a contar toda a história da salvação. Então ele faz o seguinte: ele começa a lembrar o que foi que Deus fez bem antigamente, como é que tudo foi se transcorrendo até chegar em Jesus. Por que era importante? Primeiro que Paulo queria mostrar que Deus de fato se encarna diante de um contexto histórico. Deus não é apenas uma historinha, né, que alguém um dia criou, que parece uma lenda igual o Saci Pererê. Mas Jesus é alguém que de fato se encarna na história humana. Ele entra diante de um contexto histórico. Também é importante toda essa dinâmica, né, da história que a gente chama de teologia da história. Ou seja, é importante voltar no tempo e olhar muito bem aquilo que Deus fez durante toda a história. Porque muitas vezes corremos o risco de esquecer os feitos do Senhor. Esquecer o que Deus fez. Esquecer o agir de Deus em cada momento da nossa vida. Quando nós começamos a esquecer o agir de Deus, nós começamos a nos tornar homens e mulheres ateus, praticamente. Que eu não acredito naquilo que Deus fez,
naquilo que Deus faz. Inclusive, o nosso novo Papa, o Papa Leão XIV, falou isso recentemente sobre o ateísmo prático. É quando você tem uma vida em que você vive como se por acaso Deus não existisse, embora você costuma dizer que ele existe. Então, isso equivale quando nós olhamos para os fatos históricos. Deus está a conduzir a história da humanidade. Então, para nós que acreditamos em Deus, precisamos acreditar neste fato sim. Ele conduz a humanidade. Eu perceba ou eu não perceba, mas a minha fé pontua isso. E aí ele vai chegar até o momento da pregação de João. E eu quero te convidar então, à luz dessa leitura, a pensar o seguinte. Será que você já parou para analisar, à luz da sua história, dos últimos acontecimentos na sua vida, ou do mundo como um todo, aonde Deus está agindo? Será que você também já percebeu que muitos acontecimentos de hoje já são cumprimentos de profecias? Como, por exemplo, uma profecia muito bonita que Jesus já nos deu, Eis que estarei convosco até o final dos tempos. Todas as vezes em que alguma situação eu percebo a mão de Deus junto a mim, é como se essa profecia mais uma vez se cumprisse. E meu coração se aquece de dizer assim, nossa, ele cumpre aquilo que falou. Então eu espero que você, amado irmão e irmã, abra o seu coração para esta verdade e permita com que a gente possa experimentar o Cristo que encarna-se no decorrer da história. Que Deus te abençoe e eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também nesta quinta-feira, tá bom? Até mais!